Normalmente a ação Bolsa de Valores 10% ao ano tem acontecido aí. 8, 10%. Mas pode ser menos 10 também, né? Agora o aquecimento solar 50% ao ano. Se nada te dá hoje retorno igual um aquecimento solar, que é 50% ao ano, por que você até hoje não investiu no aquecimento solar, ô Vinícius? Agora a pergunta é com você. Aqui é o Sávio Franca, estamos aqui novamente em mais uma edição do nosso podcast Chuveiro Econômico e vamos começar aqui com hoje uma sessão de tira dúvidas aqui de novo com o nosso amigo Vinícius Soares, né? Isso, Vinícius Soares está aqui com a gente com algumas dúvidas e a gente vai responder e também de repente pode ser aquela dúvida que você tem aí. Vamos lá então? Sabe, mês passado eu recebi minha conta de energia elétrica. Ela deu superior a R$200. Eu achei aquilo um absurdo. Você pode me dizer o que possivelmente possa estar causando aquela conta de elétrica bem alta? Existe uma sequência aí de aqueles aparelhos que mais consomem energia, né? E primeiramente a gente tem, por exemplo, o chuveiro elétrico, que a gente considera hoje o vilão da casa. É o tipo de aparelho que mais consome energia na casa. Existem outros aparelhos também, como ar-condicionado, que a gente, nem todo mundo tem, mas é considerado aí também um produto ou um eletrodoméstico que consome bastante na casa, mas ainda vem em segundo lugar depois do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, no geral, se não tem um ar-condicionado, por exemplo, na casa, pelo menos 50% ele é responsável do consumo na residência. Então, aí você me pergunta, Sávio, mas eu tenho ferro elétrico, também outros aparelhos em casa, eu tenho, então assim, são vários aparelhos, mas se você pega muito pela potência, quanto que é o seu chuveiro elétrico de potência na sua casa hoje? Você tem ideia de quanto que tem a potência dele? Tá, no mínimo 4.800 watts. Você não chegou a conferir isso, hoje normalmente a gente não confere, né? E outra coisa, olha só o perigo, na minha antiga residência, eu verifiquei que o meu disjuntor era de 20 e depois eu soube de um eletricista que isso era um perigo enorme, né? Porque uma fiação elétrica não aguenta um chuveiro com tanta potência e um disjuntor com baixa amperagem, né? Então isso me deixou assustado e eu fiquei interessado em saber em outras alternativas fora a energia solar para aquecer o meu chuveiro. Fora a energia solar? Desculpa, fora a energia elétrica, para aquecer o chuveiro. Certo. Pois é, a questão do chuveiro elétrico, como a gente falou, às vezes a gente nem para poder observar qual que é a potência do chuveiro elétrico, na verdade. Muitas vezes a gente só quer saber se na época de frio vai aquecer. Outro dia eu estava contando aí que tem um chuveiro elétrico da minha casa ainda, né? Incrível que pareça, eu ainda tomo banho de chuveiro elétrico e não gosto disso, mas infelizmente o prédio aqui que eu moro não me dá o suporte, a condição ainda de eu poder adaptar uma estrutura para um sistema de aquecimento solar aqui no condomínio. Então é um condomínio muito grande e tal, tem toda uma estrutura para isso. Existe até, se você está com dúvida aí, a condição de colocar em prédios ou apartamentos, sim, existem, só que aí você tem que ter toda uma autorização para isso, tem toda é preciso de colocar o equipamento lá em cima, tem que ver a tubulação para até chegar no apartamento, então precisa de fazer isso, é simples, mas precisa de autorização aí. Mas a pergunta é, voltada ao chuveiro elétrico, aí você pega um chuveiro elétrico que a gente às vezes não se lembra, não se preocupa com a potência, que pode ser de 4.500, 4.800 até 7.000 watts. O meu da minha casa lá, por exemplo, chega próximo de 6.000. E quando a gente liga o chuveiro elétrico, eu já tive até problema com a fiação que ela começou a sapecar, a queimar ali, ficar ali por conta de uma emenda que não foi tão adequada ali. Mas porque o chuveiro é muito forte, precisa de um fio com a bitola muito grande e precisa de muita potência da rede. Então, quanto mais for a potência do aparelho, mais precisa de uma fiação, puxa mais energia, logicamente vai gastar mais energia. Então, por isso que o chuveiro elétrico hoje é considerado o que mais gasta na casa. Por quê? Porque ele tem, além da potência ser muito alta, representa aí, igual eu te falei, 6.000 watts, enquanto com a lâmpada aí é comum, a lâmpada, hoje você vê lâmpada LED de 9 watts, né? 9, 15 watts. Aí você pega um aparelho de 6.000 watts,
quantas vezes a mais. Às vezes dá aí 400, 500 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. Então aí você pega, por que gasta? Porque fica ligado todo dia você tem que tomar banho, e fica às vezes 10 minutos ou mais no banho. E aí tem muita gente, tá, o banho de manhã, banho de tarde, aí o que vai acontecer? Com a soma da quantidade de horas que você fica no chuveiro, aí sim você vai ter um consumo grande de energia, que vai representar aí a média de 50% na sua conta de luz. Isso que mais te dá o peso hoje na sua conta. Então você estima que cerca de 50% da conta da energia elétrica é proveniente do gasto da energia do chuveiro elétrico. Exatamente. Eu tive até fazendo na semana passada um evento que chama Chuveiro Econômico, né? Que a gente fez uma aula específica para isso, para mostrar como conseguir reduzir em 30%, 40%, 50% e até 60% na conta de luz, mesmo sem reduzir o tempo de banho. Aí a gente falou assim, poxa, como você pode conseguir isso se a pessoa não conhece essa alternativa, né? Do aquecimento solar? Às vezes vai perguntar, mas poxa, sem reduzir o tempo de banho, como é que eu vou conseguir economizar sem reduzir o tempo de banho? Você vai tirar o chuveiro elétrico de circulação. Você vai eliminar o chuveiro elétrico colocando a alternativa que é o sistema de aquecimento solar que a gente está sempre falando aí, com a forma de você, pelo menos, você reduzir pela metade o consumo de energia elétrica aí, tá? Legal. Bom, primeira coisa que me vem na cabeça, aquecimento solar. Em dias nublados, em dias chuvosos, funciona o aquecimento solar? Muita gente pergunta isso, né? Inclusive ontem eu fiz a entrevista com um dos nossos clientes da cidade de Betim, inclusive está disponível no nosso canal do YouTube, que ele falou exatamente isso, que ele tem o aquecimento solar na casa dele e fica 4 dias chovendo direto e tem água quente. Aí você me pergunta, mas se o equipamento é solar, como é que aquece sem sol? Né? Aí ele comentou, olha, às vezes qualquer mormaço de sol, qualquer aquele solzinho que dá durante o dia, já dá aquele aquecimento para poder você tomar o banho. E outra coisa, o equipamento ele é térmico, o reservatório de água. Tem o coletor solar, que é responsável pela parte de aquecimento, e tem o reservatório que armazena a energia, ou seja, a água quente. Então, na medida que está aquecendo, a água está sendo armazenada quente. Se faltou sol, à noite tem, né, que não tem sol, à noite vai ter água quente. No outro dia, se tem uma capacidade legal, o equipamento aí bem dimensionado, vai ter água quente de novo de manhã cedo e de noite de novo, mesmo não tendo sol. Aí, por isso que ele falou que 4 dias sem sol ainda tem água quente. Então, ou seja, o equipamento tem a capacidade de aquecer na época de frio ou de inverno ou sem sol, tem a capacidade, aquece menos. Mas a charada aí é que ele mantém a água quente por mais tempo, dependendo do tamanho, do modelo do equipamento, você pode ser bem dimensionado aí com a questão. E aí você me pergunta, mas e se isso não der conta? E como é que eu faço? Né? Que talvez seja uma pergunta aí. Você tem outras alternativas. Você pode usar seu chuveiro elétrico no morno, por exemplo. Você pega aquela água que estaria aí, ao invés de ser 17 graus, que é a temperatura normal, 23 graus, você pega ela a 30 graus, liga lá no morno, ela chega lá a 37 graus, que é a temperatura sua de banho, e pronto, você resolve o seu problema e gasta menos energia para poder aquecer aquela água que já estava pré-aquecida. Então, mesmo assim, você tem como resolver esse seu problema de aquecimento, usando o seu chuveiro elétrico. Tem outras formas? Tem. Tem outras que a gente chama de backup, né? Tem um backup a gás, por exemplo. Você pode ter um sistema de aquecimento a gás, para suprir essa época de frio. Você pode ter também uma resistência elétrica plugada dentro do reservatório, ou seja, do boiler que a gente chama, uma resistência elétrica que vale as mesmas vezes que o chuveiro elétrico. Em vez de aquecer a água naquele bojo do chuveiro elétrico, você tem uma resistência dentro do reservatório de água quente. O que isso é bom? É bom por conforto, porque as pessoas não colocam aquecimento solar somente pela questão da economia de energia. Elas colocam também por conforto. Então, suponhamos, sabe, eu quero ficar livre de uma vez do meu chuveiro elétrico e não quero ter aquele barulho chato que quando eu ligo o chuveiro elétrico, você não sente aquela sensação de que não sei se está passando um caminhão ou o que é perto? Sem contar as manutenções, né? Que chuveiro elétrico hoje em dia dá problema mais do que tudo, né? Sim, e risco de choque elétrico também, né? Porque pode ver descargas elétricas, isso aí são coisas também que são riscos de saúde também que tem com chuveiro elétrico. Quem nunca tomou um choque no chuveiro elétrico aí, é sortudo, viu? Você já tomou? Vários choques. É mesmo? Mas na hora que eu fui abrir o chuveiro, Uhum. tá, ali foi um susto que eu já passei, já vi várias pessoas passando por má instalação. Hoje em dia, quantos
maus eletricistas existem no mercado que faz uma instalação precária e deixa a sua família, deixa você com risco. Com risco, né? Agora, sabe, uma pergunta que eu queria fazer, especialmente para aquelas pessoas que moram em regiões quentes, principalmente o nosso pessoal do Nordeste aí, algumas regiões do Norte de Minas, do Goiás, algumas Centro-Oeste, Norte em geral. São cidades que ultimamente estão fazendo muito calor. E como é que funciona o aquecimento solar? Vai ferver a água? Vai queimar a pele das pessoas? Como é que funciona essa regulagem? Primeiro, acho que não sei se a dúvida também seria se o pessoal dessa região usa água quente, né? De aquecimento, seja do elétrico ou do aquecimento solar. As pessoas do Nordeste usam aquecimento com água? Pois é. Com aquecimento solar? É isso que eu ia falar também, né? Primeira coisa que eu vou falar sobre isso, se as pessoas do Nordeste, então se você está aí no Nordeste e está assistindo o nosso vídeo, responde aí, fala eu uso, eu não dá para tomar banho, então eu acho que é um comentário legal para a gente poder ver aí e saber mais sobre isso. Mas essa semana passada também eu tive fora aqui da minha cidade e fui um período de férias com minha família, com minha esposa e meu filho, para um hotel lá no Nordeste mesmo. Foi na cidade de Maceió, né, que a gente esteve lá. E aí a gente... Bonito, viu? Legal, bem legal. Foi muito bom conhecer esse pedacinho do Brasil aí. E, como a gente sabe, a maioria dos hotéis tem que ter água quente, né? Isso é padrão até mundial. Se você vai num hotel que não tem água quente, pelo amor de Deus, né? Não tem como. E aí, você pergunta, como é que eles colocam então água quente? Como é que vai aquecer a água por tantos chuveiros que tem no hotel? E uma das alternativas que eles encontram, nada mais nada menos do que o aquecedor solar. Pode ser outros casos? Pode ser. Tem gente que usa caldeira elétrica, tem gente que usa aí a gás, tem gente que usa até lenha, não sei se você já viu aí. Eu já vi muitos casos de lenha. Existe ainda, você acredita? Pessoas queimando lenha para aquecer água. Pois é, existe ainda. Em Belo Horizonte, por exemplo, outro dia eu estava vendo lá uma situação de um motel, né, que o cara queima lenha para poder, compra as cargas de lenha e vai e coloca para poder aquecer a água. Eu falei assim, gente, mas aí eu estava procurando uma alternativa porque o meio ambiente já estava em cima, né? Tem gente que coloca diesel, que também, para poder aquecer, para poder, de alguma forma, gerar a parte de aquecimento lá. Então, assim, tem muitas coisas aí. E aí no hotel, eu até fiz algumas lives, mostrei sobre o misturador de água quente, que é aquele misturador monocomando. Aí você me perguntou se as pessoas não queimam com isso. Todo lugar que tem água quente precisa de um misturador que vai fazer a mistura de água quente com fria. Aí você tem aquele misturadorzinho monocomando, que normalmente do hotel mais chique, tem um comando só, você vira para um lado é quente, vira para o outro é fria, no meio está misturado, então você vai controlando a temperatura da água que você quer. Então, está confirmado que no Nordeste eles usam água quente, porque eu fui no hotel lá e eles me falaram, não usa muito água quente. A única coisa que eu perguntei lá para uma pessoa que estava limpando a piscina na hora. Na verdade, na frente do hotel assim tem um local onde que tem uns peixes, né, umas carpas que eles colocam para criação. Aí tinha um limpador lá de piscina que estava limpando o local. Eu perguntei a ele, cara, mas aqui o pessoal usa muito aquecimento solar de água para piscina? Pensa aí, para piscina também existe o aquecimento solar, né? Porque você não vai aquecer aquela água toda com elétrico, porque gasta muita energia também. Então, para mantê-la aquecida também. Né? Para mantê-la aquecida também. E aí ele falou assim, olha, aquecimento de piscina aqui se usa pouco. Mas eu lembrei depois que na piscina do hotel, lá em cima que a gente ficou hospedado, a piscina era climatizada. No momento que a gente chegava bem cedinho lá para poder tomar banho, a água estava muito fria. Não tinha passado o processo de climatização ainda. Então, ou seja, uma coisa eles usam ou aquecimento solar ou a gás. Eu não cheguei a ficar olhando isso, né? Ou a gás, ou então elétrico também, que é outra opção que gasta-se muita energia elétrica. Mas, se você for olhar, existe sim aquecimento solar para o Nordeste e eles usam muito, pelo menos é o que eu vi lá, né? Então as pessoas que estão assistindo a gente aqui, que vão assistir, vão falar pra gente se usa-se muito, mas eu, por exemplo, eu não gosto de tomar banho de água fria. Onde é que eu vou, eu quero água quente. E tem essa questão que a tarifa elétrica no Nordeste ela é muito mais cara do que qualquer outra região. Né? Isso impacta significativamente a conta elétrica dos cidadãos, né? Sobretudo por causa do chuveiro elétrico, que é o vilão que a gente está falando. Agora, sabe, me diga uma coisa, cara, se eu falasse assim para você,
eu estou interessado no aquecimento solar. Primeira coisa que vem na minha cabeça é que isso vai dar muito trabalho. Vai ser obra para lá, para cá, vai ser gente entrando na minha casa, destruindo, quebrando parede, uma confusão total. Eu sei que eu não quero isso para mim. O que você tem a dizer sobre a instalação do aquecimento solar na minha residência? Sim, mas antes disso eu queria conhecer a que nível de ponto você conhece. Onde é o local que você acha que tem que colocar um aquecimento solar? Qual que é o local em si, o reservatório, o coletor solar? Qual que é o lugar mais propício que você acha que tem que pôr? Na telha da residência. Na telha, por quê? Na telha? O local onde tem maior incidência de sol. De sol, exatamente. Dá para você colocar em outro lugar? Dá. Inclusive tem telhados que a gente colocou aí, uma espécie de torre para colocar o equipamento, porque não tinha um telhado adequado. E aí, eu te perguntei isso porque às vezes as pessoas têm dúvidas em relação ao telhado. Se meu telhado vai aguentar, se vai ter que quebrar lá o telhado, tirar uma coisa e outra. Então, assim, a coisa que eu falo é o seguinte, se for para poder você instalar de uma forma simples, prática, que vai resolver seu problema em um dia de serviço, você ficaria satisfeito com um dia? Calma aí, um dia de serviço, aquecimento solar? Um dia. Eu vou lá e falo assim, olha só, Vini, eu vou lá na sua casa, eu marco para amanhã para poder instalar o equipamento e com um dia de serviço eu dou conta de fazer tudo. Eu coloco água quente, só não vai ter água quente para você se eu terminar por volta de 4 da tarde. Mas se eu terminar por volta de 2 da tarde, porque eu já vi vários casos de nossos que já terminamos a instalação 2 da tarde, o período de 2 da tarde até 5 horas da tarde, o sol batia ali e já dava praticamente para tomar banho na água quente ali do dia que instalou. Gente, um dia de instalação eu pagaria para ver isso. Mais tempo, porque é o seguinte, nós temos um modelo de equipamento de aquecimento solar que ele é extremamente prático para instalação. Nós temos em si, voltando à parte de eficiência, que é de produção de água quente, que é o que importa para você, ele é o sistema que é considerado o mais eficiente do mundo em aquecimento, em manter a água quente, que é o sistema de isolamento térmico a vácuo, né? Que a gente chama hoje a vácuo. Não sei se você já tem uma experiência sobre isolamento térmico a vácuo, mas se você não tem a noção na cabeça, na sua cabeça, na prática, todo dia certamente você já usa isso. Sabe como? Como? Com a sua garrafa térmica para guardar seu café. Você sabia que a sua garrafa térmica é isolada termicamente com o sistema de vácuo? Que ela não perde temperatura por causa do sistema de vácuo? Puxa, agora na próxima vez que eu for tomar um cafezinho, eu vou reparar mais nisso. Você vai lembrar disso. Mas se você colocar um café ou um leite, é tanto que eu viajava às vezes para piquenique, alguma coisa assim, eu colocava o leite naquela garrafa de plástico, sabe qual que é? Uma maior assim e tal, e café, logicamente, na outra lá. Mas aí chegava no final, a gente via que a garrafa de leite estava com uma temperatura muito menor que a de café. E o café, na hora que a gente ia tomar o leite, servia para a gente poder aquecer o leite, porque o café está mais quente, joga no leite, que beleza, temperatura legal, né? Uma temperatura agradável. Pois é. Por quê? Porque a garrafa de leite, ela não possui isolamento térmico de a vácuo. Ela possui apenas isolamento de isopor, que também conserva, mas não é igual ao vácuo. Aí o sistema da garrafa térmica é para quê? Na hora que acontece a temperatura que fica armazenada lá dentro do café, ela não perde por conta do isolamento que fica ao redor do vidro. São 2 vidros ali, não sei se você já quebrou a garrafa térmica, mas existe uma parte de vidro lá que tem uma pontinha bem embaixo da garrafa térmica, que se ela quebrar, mesmo que não vazar o café, e quebrar aquela pontinha lá embaixo, entra ar ali, entra ar. Entrou ar, não se tem mais o vácuo. Se não se tem mais o vácuo, não tem mais temperatura legal. Então, se você acha que você vai resolver porque você acha que a sua garrafa térmica quebrou, não quebrou porque não vazou, mas ela quebrou aquela pontinha lá embaixo porque entrou ar e já era. Você não tem mais garrafa térmica que presta. Então, funciona por causa disso. Muito bem. E aí você me perguntou ainda, eu estou falando da questão da eficiência, né, mas não voltei na sua pergunta. Que a sua pergunta foi a questão da complexidade da instalação, não foi isso? Certo. Que aí eu puxei que nós temos aí um sistema mais eficiente, mas aí eu falei também da questão da praticidade, é porque esse sistema de vácuo que nós trabalhamos, ele é muito simples de instalar. São tubos de vácuo que ele encaixa no reservatório de forma muito prática, com um modelo de vedação
bem específico, que é muito fácil de instalar. E aí a pessoa vai lá, aí a gente também tem os modelos bastante personalizados, com suportes próprios para facilitar a instalação, onde que a pessoa que é o instalador, não sei se é o instalador que vai ver a gente falando sobre esse podcast aqui, mas se for um instalador, ele vai falar assim, poxa, eu vou ficar mal acostumado com esse tipo de estrutura. Se eu conhecer, se você for um instalador, você vai ficar mal acostumado, porque ele é diferente de qualquer coisa no mercado. Tudo que tem, porque facilita muito a instalação. Então, por isso que na hora que dá 2 horas da tarde, o instalador já fala assim, não, terminei a instalação aqui do equipamento. E a gente fala, que bacana, legal. Então, por isso que é possível você ter água quente no dia da instalação. Não dá para garantir, mas é possível. Então, às vezes, o instalador termina 1 hora da tarde, 2 horas, o sol está queimando ali, à noite você já tem água quente, entendeu? Muito bem. Agora, você estava falando aí sobre... fiquei com uma dúvida aqui sobre a manutenção desse sistema de aquecimento solar, tá? Você poderia me explicar um pouco como é que funciona? Provavelmente deve ter manutenções periódicas e como é que funciona, qual que é a periodicidade? Eu falei isso aí no outro podcast, mas eu vou voltar um pouco aqui. Uma coisa que eu chamo bem atenção para a maioria dos brasileiros, que eles têm o defeito de comprar um equipamento e não ler o manual de usuário. Eu falo por mim também. Que às vezes eu compro uma televisão, compro um celular. Celular, por exemplo, é bem o caso, né? Você compra o celular, você quer saber de ligar, ver a foto lá, não quer saber não. Você não lembra o manual, não. Aí depois, quando você vê que você descobre que a bateria não pode descarregar menos do que 20%, porque vai diminuir a vida útil, estava tudo escrito lá no manual. Mas depois que você já fez, já era, né? Não tem mais jeito. Pois é. Aí o caso do aquecedor solar, a maioria dos fabricantes, né, quando nós fabricamos os produtos, nós deixamos bastante detalhado sobre as questões de manutenções preventivas e corretivas no equipamento. Não é algo difícil de se fazer, é algo simples. Por exemplo, uma calha na sua casa pode dar mais manutenção do que um aquecedor solar, você acredita? Por quê? Se tem uma árvore lá, joga folhas, ou se tem qualquer desnível na calha que junta água, o que vai acontecer? Primeiro vai juntar água e vai juntar aquele risco lá de dengue, né? Que é um risco de saúde. Aí você precisa estar de olho, olhando se não está tendo mosquito da dengue e tal. Aí você precisa estar sempre olhando isso aí. E tirando folha. O aquecimento solar não, você colocou lá na sua casa, periodicamente, às vezes de 6 em 6 meses, você vê que diminui um pouco a eficiência na época de frio, porque a incidência solar, ela depende de ter uma superfície do vidro bastante limpa. Aí se tem uma região de muita poeira, vai sujar o vidro e vai diminuir a eficiência do equipamento. Você precisa de limpar o equipamento. Nada que você não consiga fazer. Mas, pensando em cima do telhado, às vezes nem todo mundo tem uma habilidade para subir em cima do telhado e fazer uma limpeza. Até porque também é perigoso. Precisa de um equipamento de segurança. Nesses casos aí, a gente orienta a chamar uma empresa ou uma equipe especializada para poder fazer a manutenção de limpeza, de checagem do equipamento. Às vezes, se não tem alguma cor diferente, se não tem um vazamento na conexão aqui e ali, que às vezes você pode descobrir facilmente por uma inspeção visual, depois da limpeza. E aí, você evita situações como um vazamento lá desnecessário que pode acontecer no seu telhado ou na sua casa, por conta de uma falta de verificação, né? Então, mas é uma forma simples de resolver, é só questão de cuidado mesmo, bem simples. Ok. Sabe, me responde a seguinte dúvida. A gente sabe que o chuveiro é um dos eletrodomésticos que mais causa acidentes, devido ao seu risco, pode ter alguma descarga, pode estourar, pode ter fiação mal colocada. E com relação ao aquecimento solar, existe algum perigo relacionado de vida para o usuário? Eu sei que ele não vai manusear, mas ele vai utilizar. Na utilização da energia solar, uma outra pergunta, se ele viajar, existe algum problema, existe algum perigo de ter algum incêndio na casa dele? São perguntas, por mais simples que seja, mas é bom esclarecer para quem está. Sim, mas são perguntas boas. Os riscos que você tem ou não do aquecimento solar. Boa pergunta. Essa pergunta até bem específica, assim, as pessoas não me fizeram ainda. Mas risco tem risco, mas é um risco bem controlado. Primeiro, você começou a usar hoje o equipamento, você não tem experiência nenhuma.
E aí você vacilou lá, deixou uma criança ou um idoso lá usar o equipamento, abriu a água, ela saiu com a temperatura de 70, 80, 90, 100 graus, que pode acontecer, e aí deixou a água cair na mão e queimou. É um risco. Você pode dizer que as pessoas que não têm uma habilidade de manuseio muito bom, elas vão se queimar. Quando você fala risco controlado é porque a instalação é feita em locais específicos e restritos. Por exemplo, no chuveiro elétrico, você vai colocar água quente para o seu chuveiro elétrico, beleza. Você vai colocar um registro misturador, às vezes pode ser externo, pode ser sem quebrar a parede, pode não ser, até uma coisa que eu não respondi bem, mas vou voltar nessa parte. Você coloca o misturador, vai abrir água quente, água fria, dependendo se você não leu o seu manual do usuário, você não vai saber lá, no meu caso lá, eu coloco tudo bem especificado. Primeiro, água fria, abre a quente, espera ela chegar um pouco, quando ela chegou, você vai, abre a quente. Aí abre a quente, misturou, aí chegou a temperatura que você quer, beleza, você está pronto para o banho. Mas se você não tiver esse cuidado, ou não tiver uma pessoa bem orientada com isso, vai ter um risco de queimadura. E aí muitas pessoas pecam de deixar de ler o manual de usuário. E aí você me perguntou, e se a pessoa for viajar, qual que é o risco que tem? Como qualquer local, qualquer hora que você for viajar, você tem que ter cuidados, qualquer produto. Na minha casa, semana passada a gente viajou, né? O que a gente fez? A Tati, ela bem mais, não sei, as mulheres, na forma geral, são mais cuidadosas do que a gente, né? E aí ela falou, fecha o registro geral da casa. O que eu fiz? Fui lá no banheiro, que tem um registro geral, fechei, né? Quando eu cheguei, né, eu retornei para casa, eu percebi que a água no sanitário deu a descarga, aí tá vazando água, né? Então assim, não tá segurando, eu vou ter que dar manutenção lá. Mas se eu tivesse viajado e deixado lá essa água correndo direto, alguma coisa podia acontecer de grave. Também eu diria a mesma coisa para o aquecimento solar. Se você pode fechar o registro geral da casa, da rua, assim, para poder evitar esse tipo de coisa, você feche. Esses tipos de cuidados, né? Nada assim difícil de se resolver e que você não tenha costume de fazer. Então, assim, eu vi um caso bastante específico, mas foi um caso bem isolado. Eu tive um caso que eu vi, até foi num jornal de circulação local de um estado do sul, que um coletor solar ele explodiu no telhado da casa. Ele explodiu no telhado. É um coletor solar que nem é modelo acoplado, que é o acoplado a gente tem uma tendência, ele é mais simples de instalar e tem uma tendência de dar menos problema de circulação de água. O módulo de a vácuo também, como o coletor plano, tem uma tendência de dar mais, às vezes, ar na tubulação. E o caso desse lá foi o modular lá. Ele explodiu em cima da casa do telhado, destelhou um monte de coisa, caiu vidro na rua. Então, assim, foi uma situação bem alarmante, precisou de chamar o bombeiro lá na casa, pelo que eu vi a notícia, né? E não teve nenhuma pessoa ferida, nem nada não, mas foi um estrondo tão grande, uma bomba em cima de casa. Foi uma coisa assim que as pessoas nem falaram lá o que é o motivo. Mas eu que trabalho na área, eu imagino já o que pode ser, que pode ter acontecido lá nessa instalação, ou nesse cliente. Um defeito de instalação, um problema de instalação. Onde que ele não usou uma válvula de alívio de pressão, onde que ele deixou uma tubulação estrangulada lá, e aí aquele negócio foi aquecendo, chegou a um certo ponto que ele não aguentou e explodiu. Então a instalação tem que ser muito bem trabalhada e adequada, porque senão pode ter esses riscos. Mas no geral, assim, o risco para acidente, para você viajar, quase zero, não tem risco quase. Então você pode viajar tranquilo, vai ter os cuidados de você fechar o registro aqui e ali, mas tranquilo. Você instalar um sistema de aquecimento solar custa caro? Mais ou menos na ordem de quanto? Na sua casa possui quantas pessoas? Na minha casa são 2 adultos e 3 crianças. 5 pessoas, certo. Eu imagino que você deve pagar mais de R$200 de energia, né? Por aí. Pois é. Quando eu falo em investimento, nem vou falar em custo para um sistema de aquecimento solar, eu estou falando em uma ordem de um investimento que vai girar de acordo com a quantidade de pessoas na casa. Por isso que eu perguntei o número de pessoas. Pode ser para 4 pessoas, pode ser para 6 pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho equipamentos que dão condições de abastecer modelos para 4 pessoas e para 6 pessoas. São modelos mais padrões.
Eu já trabalhei também com equipamentos que atendessem perfis menores de pessoas, como de 1 a 2 pessoas. Mas comercialmente falando, a gente tem uma dificuldade de inserir esse produto no mercado por 2 motivos. Um, porque gira pouco. Poucas pessoas que têm interesse em colocar uma quantidade tão pequena de água quente na casa, porque não é só o chuveiro elétrico, precisa também de abastecer outros pontos que a maioria das pessoas também querem abastecer a cozinha. Pode querer abastecer a cozinha, querer abastecer um ponto de lavabo, uma máquina de lavar, dependendo da situação. Então, às vezes tem outros consumos que não seja só o chuveiro elétrico. Então, quando eu pergunto 4 ou 6 pessoas, eu já quero saber se vai ser o uso só no chuveiro. É só no chuveiro visando a economia da conta de luz? Beleza. Então, a gente trabalha com a possibilidade. Então, para o seu caso, por exemplo, de 4 ou 5 pessoas, no caso aí já está beirando as 6 pessoas e quer uma tranquilidade maior, eu trabalharia com equipamento que dê um dimensionamento para 6 pessoas. Então, assim, investimentos, você tem que pensar em investimentos próximos aí de 3 a 4 mil reais. Próximos desses valores aí para você ter um bom sistema de aquecimento solar. E eu já vi gente falando assim que achou que fosse muito mais do que isso, que fosse 7, 8 mil reais, que é muito mais caro do que eu pensava e tal. Então, assim, esse é um tipo básico de investimento que você faria. Mas aí tem gente aí do outro lado da câmera que vai falar, poxa, mas 3, 4 mil reais, isso é caro para mim. Talvez meu salário não chega a isso e tal. Ou uma série de coisas. Mas aí você tem que uma visão de investidor, uma visão não sei se eu posso dizer empreendedor, mas porque a gente é empreendedor tem uma visão bem diferente, né? Mas uma visão de consumidor consciente, você primeiro tem que perguntar o que é gasto na casa e o que é investimento. O que é gasto para você todo mês na sua casa? Conta de luz, por exemplo, é um gasto. Você joga ali, não sabe, vai todo mês pro ralo, não tem como você voltar com esse dinheiro mais. Gastou, acabou, não é? Você investiu em de uma certa forma, carro, veículo, é um investimento, mas ao mesmo tempo é o quê? É um gasto. Porque você investe num veículo, tem um bem, mas ao mesmo tempo ele deprecia-se muito rápido, porque perde de valor com o passar dos anos, você compra por 100, ele vende por 60 ou etc. Você compra por 30, vende por 20. E você tem um mensal todo mês que você gasta na gasolina, no IPVA e etc e tal, seguro. E é um investimento também porque você economiza o seu tempo, né? E é um ativo mais valioso do mundo, né? O carro. Mas é por isso que as pessoas querem o carro, né? Por causa desse benefício. Todas as pessoas, qualquer coisa que você for comprar para você hoje, você quer saber do benefício, se vai funcionar. O relógio, você está aí para alguma coisa, né? Tudo que você for comprar, você pensa nisso. Mas, voltando para a questão de investimento que te dá retorno, é diferente de outras coisas que te dão gasto. Um veículo, a não ser a questão de tempo, que também acaba sendo dinheiro, né? Mas, em si, pela matemática da coisa, ele dá prejuízo, ele dá gasto. Você compra, a maioria das pessoas, muita gente hoje está preferindo não comprar carro mais. Está usando o tal do aplicativo, vou nem falar o nome aqui para não fazer propaganda, né? Mas existe aí o aplicativo que eu pego o carro e não preciso de comprar mais carro hoje. É muita vantagem do que você ficar pagando altos custos de manter um carro dentro de casa. Mas aí, eu tenho um sistema de aquecimento solar que eu vou investir 3 a 4 mil reais. Tá? Qual que vai ser o retorno de investimento para poder dizer que realmente esse equipamento vale a pena? Né? E aí, eu falei no início sobre os 50% de desconto na conta de luz. Esse 50% vai lá para o investimento que vai 50% durante o ano. O que te dá 50% durante o ano hoje de retorno de investimento? Desconheço. Você desconhece. O que te dá renda fixa hoje, no Brasil, do jeito que está? Renda fixa dá 5% ao ano, máximo, até menos. Poupança nem 4, né? Não, poupança nem isso. E se você se arriscar em ação, bolsa de valores? Loteria. Talvez 8. 2 dias atrás teve uma queda de 20% num dia. Em um dia, menos 20%. É loteria. É loteria. Então, às vezes, ao invés de ser 50%, 50% não, que às vezes acontece, normalmente a ação, bolsa de valores, 10% ao ano tem acontecido aí. 8%, 10%. Mas pode ser menos 10% também, né? Agora, o aquecimento solar, 50% ao ano. Se nada te dá hoje retorno igual um aquecimento solar, que é 50% ao ano, por que você até hoje não investiu no aquecimento solar, ô Vinícius?
Boa pergunta. Agora a pergunta é com você. É o seguinte, ao contrário de investimentos como bolsa de valores, essas criptomoedas que é incerto o retorno, então, pelo que você me falou, essa economia, esse retorno sobre o investimento na ordem de 40%, 50%, 60%, você diria para mim que é um retorno certo? Eu não só falo que é um retorno certo. Semana passada a gente fez, por exemplo, uma condição diferenciada para alguns clientes, né, que fizeram a gente participou de uma aula com a gente, em que a gente deu a garantia para eles de instalar o equipamento lá na casa dele e se não funcionar em 30 dias, ou se não funcionar não, se ele ficar insatisfeito por alguma maneira, eu devolvo todo o dinheiro. Vou lá, desinstalo o equipamento e assim, eu coloco o meu na reta, sabe? Eu coloco a minha responsabilidade na reta porque a pessoa vai ficar satisfeita. Não é só pela questão da economia, não. Conforto, outras coisas ambientais, muitas questões aí que estão no equipamento. Um banho de aquecedor solar não tem comparação, né, com o lugar onde que você não tem. Se você, Vinícius, começar a tomar banho de aquecedor solar todo dia na sua casa, se você mudar daquela casa lá em um lugar que não tem, você vai ficar chateado. Quando eu saí da casa dos meus pais, que tem aquecimento solar, que eu passei para minha casa, que hoje não tem, infelizmente, igual eu te falei no início, eu, assim, fico chateado. Poxa, não tem. Eu tomo um banho, a gente fala michado, né? Aquela aguinha pingada lá. Exatamente. Então, eu não só dou a garantia de que economiza, como eu coloco também minha responsabilidade na frente, entendeu? Eu estou convicto disso, eu sei, eu tenho vários clientes, não são só 10 nem 20, eu já tenho milhares de clientes que nós conseguimos atender aí, que nós conseguimos economizar energia e que estão super satisfeitos. E tem aí vários também no nosso canal do YouTube que dão depoimentos. Essa semana, por exemplo, eu fiz uma live todo dia com clientes que estão satisfeitos e que economizaram e estão lá dando esse testemunho. Entendeu? Diga para as pessoas que estão te escutando onde é que elas podem encontrar testemunhos, depoimentos de pessoas que já compraram com você e estão satisfeitos com o seu produto. Na minha página do YouTube, no canal do YouTube, que é o Brasolar, você entra lá e tem um botãozinho lá que se chama assim playlist, né? Lá no YouTube. Nas playlists você vai encontrar lá um linkzinho falando assim sobre Brasolar, o que falam da Brasolar. Aí você vai ver lá várias pessoas falando sobre a utilização, sobre a experiência que elas tiveram, sobre tudo isso. Essa semana agora eu criei essas lives e aí eu coloquei um playlist chamado Sunback Todo Dia, que é uma live que a gente criou com o nome Sunback. Ela está sendo todo dia às 20 horas, pelo menos por enquanto está sendo, às 20 horas. Né? Eu faço no Instagram, que hoje eu estou usando o @ADMSarve, até me falaram, Sarve, por que você não troca isso por Brasolar, né? Se você está trabalhando tudo aí. Né? Fica mais pois é. Coerente com aí a sua proposta. Eu devo atualizar e criar um Instagram Brasolar, né? Mas aí eu transmito no Instagram, meu pessoal, e transmito também no canal do YouTube da Brasolar. Consegui fazer um arranjo aí para transmitir ao mesmo tempo. Então você consegue lá ver todos esses depoimentos na live Sunback todo dia. E o nome Sunback, ele surgiu exatamente da palavra payback. Né? A palavra payback ela vem de onde? De retorno de investimento, que é em inglês, né? Para quem não sabe aí. Aí o sun é de sol, né? Sunback. Peguei as duas palavras e juntei. Vou fazer essa live que vai se chamar Sunback, entendeu? Legal. Agora, sabe, a gente já vai entrando aqui na finalização. Se você puder responder para essas pessoas, você tem uma ideia mais ou menos do índice de satisfação dos clientes que já compraram com você? Boa pergunta. Eu tive fazendo várias pesquisas de satisfação com os clientes que atendem a gente e assim, mostram vários testemunhos disso. Eles caem numa página lá e querem também falar sobre a satisfação que eles têm. Se você olhar, por exemplo, tanto no Facebook, mas mais no nosso Google, se você procurar por Brasolar lá na internet, você vai ver um índice de avaliação lá de, acho que não me engano, 98% de positivo lá
de 5 estrelas lá, que você vai ver lá. São mais de 40 avaliações que a gente tem lá, porque nem todo mundo avalia, então a gente está buscando isso aí, mas você vai ver aí que o índice de avaliação ele é muito bom, porque as pessoas elas querem usar, querem ter água quente, querem contar para todo mundo, porque é uma coisa renovável. Então, assim, não virou nem muito mais uma questão assim de esbanjar ou de querer aparecer, não. É de querer mostrar, poxa, eu tenho sistema de energia solar na minha casa. Eu sou ecologicamente correto, por que as pessoas não podem ser também? Bacana? E é isso aí, nós estamos aí chegando ao final do nosso podcast Chuveiro Econômico. E se você gostou desse vídeo, você vai lá, dê aquele like. E uma coisa que eu quero pedir aqui, que eu sempre nem estou pedindo, que é o seguinte, faça seu comentário e faça sua pergunta aí embaixo. É a única coisa que eu peço que você faça, se você puder dar um joinha legal, mas vá lá, faça seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar um pouco mais no que você quer para essas apresentações, para esses podcasts, para as lives que a gente faz todo dia, ou sempre aí no YouTube ou no Instagram. Então, vá lá, dê seu joinha e dê seu comentário, por favor, aí, tá? E nos vemos até o próximo podcast Chuveiro Econômico. Eu sou o Sávio Franca. Eu sou o Vini Soares. E nos vemos até breve. Valeu!